Um medicamento tem como dosagem básica meio grama. Sabe-se que a permanência média ou decaimento deste medicamento no corpo de um paciente obedece à expressão QDT igual a meio vezes 0,9 elevado a t. Por quanto tempo o corpo de um paciente manterá um mínimo de 0,25 gramas deste medicamento? Utilize os seguintes valores para a log de t. E foi dada a tabela. Vamos ter que calcular. Nós temos Q de t, né, quantidade de medicamento, igual a meio, vezes 0,9 elevado a t. Nós queremos Q de t igual a 0,25. Quantidade depois de um determinado tempo. Meio vezes 0,9 elevado a t. Então aqui nós vamos usar uma função logarítmica. Log de 0,25 lembrando que 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Simplificando por 25 dá 1/4. É igual, se eu coloquei log desse lado, vamos colocar log desse lado também. Meio vezes 9 décimos elevado a t. Meio também 5 décimos é metade. Vamos escrever log de 1/4, 4 elevado a menos 1 é igual, aqui é produto, então nós vamos fazer a soma. Log de meio, 2 elevado a menos 1, mais log de 9, que é divisão, mas vamos deixar assim por enquanto, elevado a t, ok? Então vai ficar menos log de 4 ser igual menos log de 2, lembra que o expoente vem para frente, né? Mais t vezes log de 9 menos log de 10 na divisão da diferença. Agora acho que já podemos substituir os valores. Log de 4 foi dado 0,62, então fica menos 0,602 igual menos log de 2 foi dado 0,301 mais t log de 9 foi dado 0,954 menos log de 10. Log de 10, olha, não colocamos nada na base, é porque a base é 10. Log de 10 é igual a 1. Então nós vamos ter menos 0,602 mais 0,301 para cá igual a t que multiplica 0 negativo, né? Aqui, menos 0,046, certo? É, né? Então, menos 0,602 é igual a menos 0,301, mais dividido por negativo 0,46,
que é igual a t. Negativo com negativo vai dar positivo. Agora, quanto que dá essa divisão? Vamos fazer aonde? Fazer 301 dividido por 46. Já estou tirando as vírgulas, né? Porque eu teria que igualar as casas. Então vai dar 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24, dá 276. 11 dá 5, 2. Põe uma vírgula, 250. 250, vamos colocar 6 é muito. Vamos colocar 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 4, 20. 23, sobra 20. Por 4. 6,54. Então dá 6 horas mais 0,54 de horas. Vamos multiplicar isso aqui por 60. Tá maior confusão, né? Mas tá dando para fazer. Vou por aqui, olha, 0,54 vezes 60 para ver quantos minutos dá. 6 vezes 5, 30. 32, duas casas, 32 minutos. 6 horas e 32 minutos aproximadamente. Por quanto tempo o corpo paciente manterá o mínimo? Tá, por 6 horas e meia. Alternativa B. Agora é só ter calculado a parte inteira, porque não tem nenhum próximo aqui. Então, alternativa B, ok? Uma pessoa aplica R$500 numa instituição bancária que paga juros compostos de 3,5% ao mês. Sabendo que o montante M é dado por M igual a capital C, que multiplica 1 mais I elevado a T, sendo seu capital aplicado I a taxa e T o tempo em meses, o tempo necessário de aplicação para obter R$3.500 será aproximadamente de... Utilize os seguintes valores para log de T. Então, nós temos montante igual a capital 1 mais I elevado a T. T é o tempo. Taxa é dada em porcentagem, tá? O M que nós queremos é 3.500. Montante, né? O capital aplicado foi de 500. 1 mais a taxa. Então já converte 3,5% ao mês em decimal. 0,035. Elevado a T. T é que nós queremos descobrir, que é o tempo aproximado. Esse 500 está multiplicando tudo, nós já vamos passar dividindo. Igual a 1,035 elevado a T. 3.500 dividido por 500 dá 7. 7 é igual a 1,035 elevado a T. O único modo de descobrir T aqui sem ter uma calculadora financeira é usando a propriedade de logaritmo. Então nós vamos calcular o logaritmo de 7. Vai ser igual ao logaritmo de 1,035 elevado a T. Só que o expoente T nós já colocamos aqui na frente do logaritmo. Lembra dos outros que fizemos, né? Logaritmo de 7 é 0,85. Transferindo isso aqui para cá. Isso é igual T, que multiplica logaritmo de 1,035. Já foi dado aqui, a 0,15.
Então, o tempo vai ser igual a 0,85 dividido por 0,015. Tá? Então, fazendo essa divisão, dividido por 0,015. Cortar a vírgula, igualar as casas e efetuar a divisão como se fosse 2 inteiros. 7 e 85. 7 vezes 5, 35. Nossa, aí dá muito. 6 é muito. 5, né? Nossa. 5 vezes 15 dá 75. Então, vamos dar 10. 6. 6 vezes dá 90. Sobra 10, uma vírgula. 100 sempre vai dar uma dízima, né? 56,66666. E tempo em meses. Aproximadamente. Como é aproximadamente, a alternativa é 56,6. Ok? Aplicando as propriedades das potências, a expressão 15 elevado à quarta vezes 35 elevado à terceira vezes 21 elevado à terceira vezes 1 105 avos elevado à quinta pode ser escrito como. Então, como é que nós podemos escrever? Bom, nós temos que fazer aqui, olha, as bases aqui estão 3, 5 e 7. Então, aqui nós vamos ter que fatorar todos esses números, né? O 15, ele pode ser escrito como 3 vezes o 5. 3 vezes 5, 15. Então, 3 vezes 5, 15 elevado à quarta. Vezes o 35. 35 pode ser escrito como 5 vezes 7. Elevado à terceira. O 21 como sendo 3 vezes 7. Elevado à terceira. E o 105, ele está no denominador da fração, vamos fatorar o 105. Mais 5, 6. Então dá para dividir por 3. Por 2 não dá porque ele é ímpar. Então, 105 dividido por 3 dá 35. Não dá mais para dividir por 3, mas dá por 5. Porque esse número termina em 5. 35 dividido por 5 dá 7. Aqui então vai dar 7. Então, o 105 pode ser escrito como 3 vezes 5 vezes 7. Tudo isso está elevado à quinta potência. Ok? No 3 vezes 5 elevado à quarta é a mesma coisa que 3 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta vezes 5 elevado à terceira, 7 elevado ao expoente 3, vezes 3 é a terceira, vezes 7 é a terceira, vezes 1 sobre 3 elevado à quinta. 1 também está elevado a 5, mas como é um elemento neutro, vai dar 1 mesmo, então não precisa. 5 elevado à quinta e 7 elevado à quinta. Ok? Vamos juntar os semelhantes. Olha, deixa eu fazer isso. Então, 3 elevado a 4. Esse aqui. Depois só tem esse 3 aqui.
3 elevado à terceira. Depois vem o 5. 5 elevado à quarta. 5 elevado à terceira. Terminou. Depois o 7. 7 elevado à terceira vezes 7 elevado à terceira. Não pode esquecer nenhum. Tudo isso dividido por 3 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5. Isso vai ser igual. Na multiplicação de potências da mesma base, o que nós temos que fazer? Conservar a base, no caso aqui é o 3, e somar os expoentes. 4 mais 3, 7, vezes 5, 4 mais 3, 7, vezes 7, 3 mais 3, 6. Embaixo nós copiamos. Sete é quinta. Na divisão de potências da mesma base, o que nós temos que fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então, na multiplicação nós somamos, na divisão nós subtraímos. Com a mesma base, né? Então, no caso aqui nós estamos fazendo com 3. 7 menos 5, 2. 7 menos 5, 2. 6 menos 5, 1. 1 não precisa colocar. Aqui é o expoente aqui. Mas vamos colocar só por condição de dúvida. Tá? Então, ela pode ser escrita então desse modo. Vamos olhar nas alternativas qual que seriam. A primeira não é. Olha a letra B, ó, 3 à segunda, 5 ao quadrado e 7 elevado a 1. Então a letra B é a alternativa correta. Pode checar as outras, pode ver que não é certo. A letra B é a correta, ok? Os grandes cabos de aço, utilizados em pontes e viadutos, são construídos por meio de composições de outros cabos. Em determinada ponte, foram utilizados cabos estruturais compostos por 16 cabos médios, sendo que cada um destes é composto por 16 cabos menores, e finalmente cada cabo menor é composto por 16 cabos simples de aço, como pode ser visto no detalhe a seguir. A quantidade de cabos de aço simples que foram utilizados na composição desse cabo estrutural é... Então, nós temos aqui 16 cabos médios, né? Sendo que cada um desses é composto por 16 cabos menores, então nós vamos multiplicar. E finalmente cada cabo menor é composto por 16 simples. 16, dentro desse, cada um desses tem mais 16, dentro de cada um desses tem mais 16. Isso é a mesma coisa que 16 elevado à terceira potência. Terminou, essa é a resposta. No entanto, nas alternativas, tá potências da base 2. Então, o que nós temos que fazer? Fatorar o 16. (16) dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2, então 16 à terceira é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Só que o 16 está elevado à terceira potência. Então, pela propriedade de potência, 4 vezes 3, 12.
Então, alternativa C. Assinale o gráfico que representa a função y igual a f de x, que é igual a 2 elevado a x mais 2. Qual desses gráficos representa essa função? Então, vamos tentar remodelar isso. O eixo y, o eixo x. A origem 0. Então, vamos arbitrar valores para x. Então, nossa função, vamos verificar o que acontece quando x igual a 0. 2 ao quadrado, 4. Quando x vale 0, y vale 4. Então, esse ponto pertence à função. Vamos colocar um valor negativo. Para x igual a menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Qualquer número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, quando x vale menos 2, o y é igual a 1. Então, esse ponto aqui também pertence. Colocar menos 1. Então, nós temos menos 1 mais 2 igual 2 elevado a 1. Então, quando x vale menos 1, y vale 2. Esse ponto aqui. Vou pegar um ponto positivo. Vou fazer aqui embaixo para não atrapalhar muito. Quando x vale 1, então f de x é 1. K1 mais 2. 2 elevado a terceira igual a 8. Olha, já está crescendo bastante. Então, quando x vale 1, o y vale 8. 5, 6, 7, 8. Já dá para nós termos uma noção de quanto que é. Vamos pegar o número menos 3. Fica 2 elevado a menos 3 mais, no lugar do x é menos 3, mais 2. 2 elevado a menos 1. Então, o expoente é negativo. 2 passa para baixo com o expoente positivo. Então, é meio. Então, quando o x vale 3 negativo, o y vale meio. Então, é esse ponto aqui. Então, ele vai caindo, olha, vai quase tocando. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Uma curva. Um gráfico que o único gráfico semelhante a esse está na alternativa A. Ok? Analise o gráfico da função apresentada a seguir. A representação algébrica desta função é... Vamos criar uma tabela para colocar valores para x. Começar com alguns negativos, porque tem aqui até o menos 3. Então, começar com menos 3, que fica fácil identificar. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O que acontece com a ordenada? Quando o x vale menos 3, o y vale 8.
Quando x vale menos 2, o y vale 4. Quando x vale menos 1, y vale 2. Quando x vale 0, o y vale 1. Olhando no gráfico. Quando x vale 1, y dá a impressão que vale meio. Vou colocar meio. Quando x vale 2, tá? Dividiu no meio de novo, a 1/4. Então acho que mais ou menos já deu para ter uma ideia, tá? Dois à terceira nós sabemos que é igual a 8, tá? Então o x deve estar aqui, só que aqui ele está negativo, deveria aqui estar positivo. Se nós colocarmos assim, esse colocar aqui, menos, menos. Então seria, por exemplo, 2 elevado a menos x. Então isso funcionou para o 8, né? Porque, ó, negativo vezes negativo é positivo. Então igual a 8. Então, verdade. Vamos ver para menos 2. 2 elevado a menos x. Então, x é menos 2. K2 é a segunda. Negativo com negativo igual a 4. Então, funcionou. Também vai funcionar para 2 elevado a menos 1. 2 a primeira é igual a 2. 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0. 2 menos 0 é igual a 1. É verdade. Se fosse 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. O 1 negativo passa a ser positivo. Então é verdade. Então a representação algébrica é 2 elevado a menos x. Onde está isso? Está na alternativa D. O outro modo seria tentar uma por uma. Daria um pouquinho mais de trabalho, né? Mas como o gráfico deu para ver claramente os pontos, ficou mais fácil fazer assim, ok? Sob certas condições, uma bactéria cresce de acordo com a função f de x igual a 30 vezes 2 elevado a t, e o t está em horas. A quantidade de bactérias na colônia após 10 horas será... Então nós temos f de x é igual a 30 vezes 2 elevado a t. Então nós queremos descobrir após 10 horas. Então, na verdade aqui seria f de t, né? 2 elevado a décimo. Vezes quanto que é 2 elevado a décima? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 dá 1024. Vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 6, 8, 9, 10. A multiplicar, ver que dá. Vou multiplicar tudo uma vez. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Vou multiplicar assim. 32 vezes 32, a mesma coisa. Ou outro modo que vocês acharem mais fácil.
Agora nós temos que pegar o 1024 e multiplicar por 30. 30.720, alternativa D. Aqui eles deveriam ter colocado f de t, para não confundir, ou então colocar x aqui. Essa função deveria ter sido escrita assim: 30 vezes 2 elevado a t, ou o f de x igual 30 vezes 2 elevado a x, para não dar confusão. Você está substituindo o x pelo valor que você coloca aqui na função. E escrever, ó, x em horas ou t em horas, depende do que eles usaram, ok? Esse é detalhe. A pressão atmosférica na Terra diminui de 10% a cada quilômetro de altitude. Podemos utilizar a seguinte função para determinar a pressão atmosférica. Pressão P de H igual a P de 0 vezes 0,9 elevado a H, onde P0 é a pressão atmosférica ao nível do mar, cujo valor é de 760 milímetros coluna de mercúrio, e H, altura em quilômetros. A pressão atmosférica em milímetros de mercúrio no cume do Monte Selado, localizado na Serra da Mantiqueira, cuja altura é de aproximadamente 2 km, é. Então vamos substituir P de H igual a P0 vezes 0,9 elevado a H. Então nós queremos calcular o P de 2, que é a altura em quilômetro do Monte Selado. P de 0 é fixo, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, vezes 0,9, o H vale 2. Então, 0,9 vezes 0,9, multiplicação de números decimais, multiplicamos como se fosse dois números inteiros. 9 vezes 9, 81. E depois que nós vamos contar as casas, tem uma, duas casas depois da vírgula. A vírgula está aqui, uma, duas, 0,81. 2 igual a 760 vezes 0,81. Então nós vamos fazer 0,81 vezes 760. Vamos ver quanto dá isso. 6 vezes 6, 6 vezes 8, 7 vezes 1, 7 vezes 8, 15, vai 1, 5, 11, vai 1, 6. Baixa o 0, duas casas, 615,6. Esse valor 615,6 está na alternativa E, ok? Seja log de 3 igual a A e log de 5 igual a B. A representação de log de 243 dividido por 125 em função de A e B é... Então nós vamos ter que calcular quanto que é o log 243 dividido por 625 e deixá-lo na forma em função de A e B. Bom, vamos fatorar o 243. 6, 9 dá para dividir por 3. 81 ainda dá para dividir por 3. 27 não dá para dividir por 3. 9 por 3, 3 por 3, 1. Então 243 é a mesma coisa que 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado à quinta potência. Vamos fazer a mesma coisa com 625. Não é possível dividir por 3, mas é por 5.
1, 12, 2, 5, 125 ainda é por 5, 25 ainda é por 5, 5, 5, 1. Então 625 é o mesmo que 5 elevado à quarta potência. Ok. Então nós estamos fazendo log de 3 elevado à quinta dividido por 5 elevado à quarta. Logaritmo de uma divisão é a mesma coisa. Aí tem que lembrar das propriedades. A diferença entre eles. Potência de log é a mesma coisa que 5 vezes log de 3 menos 4, expoente vem para frente, né? 4 vezes log de 5. Mas nós temos uma informação de que o log de 3 é igual a A. Então nós temos que substituir 5 vezes A menos, e o log de 5 igual a B. 4 vezes B. Então, em função de A e B, a representação é essa. Isso aqui está na alternativa C. Ok? O valor de x que torna verdadeira a igualdade log 72,9 na base x mais log de 10 na base x igual a 3 é. Então nós queremos saber o valor da base. Log 72,9 na base x mais log de 10 na base x igual a 3. Vamos usar a propriedade da soma. Nós podemos reescrever isso como 72,9 vezes 10 na base x igual a 3. Então vai ficar log 729, 72,9 vezes 10 na base x igual a 3. Então a base x é igual a 3. Então nós queremos que x elevado a 3 seja igual a 729. Vamos fatorar o 729. Dá por 3. 243 ainda dá por 3. Por 3. Ainda dá por 3. 3, 3, 3, 1. Então, x elevado à terceira é a mesma coisa que 3 elevado a 2, 4, 6. 3 elevado à sexta. Então, nós vamos ter que x é igual a raiz cúbica de 3 elevado à sexta, que é igual a 6 dividido por 3, 2, que é igual a 3 à segunda, que é igual a 9. Alternativa B. O gráfico em que estão representadas uma função exponencial e sua inversa, a função logarítmica, é pensar no exponencial primeiro. Vamos imaginar 2 elevado a x. No x vale menos 1, o y vale meio. Então, menos 1, y meio. Vou marcar aqui. 0, o y vai valer 1. Esse aqui. Mais um ponto. 1.
2. 2 elevado a 1, 2. Aqui. 2. 4. Aqui. Já deu para saber. 2 elevado a terceira, 8. Então, nosso gráfico exponencial vai ser mais ou menos esse formato. O inverso dele é a função logaritmo. Logaritmo na base 2 de x, né? Então aqui nós temos que pegar só valores positivos. Quando x igual a 1, vou fazer o inverso, igual a meio, vai ser menos 1. 2 elevado a menos 1. Quando for 1, o y vai valer 0. Se colocar 1 aqui, vai valer 0. Se colocar 2, y valer 1. Se colocar 4, y2. Vamos ver, vamos marcar. Quando x valer meio, y vale menos 1. Quando x vale 1, y vale 0. Quando x vale 2, y vale 1. Quando x vale 4, y vale 2. Então já deu para ter ideia de como vai ficar nosso gráfico. Então tem uma simetria. Primeiro quadrante e o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro quadrante. Então, a simetria, esse é o exponencial e esse é o inverso, que é a função logarítmica. Então, esse gráfico está na alternativa A. O gráfico abaixo é da função y igual ao log de x na base A. O valor de A é ampliar um pouco. Vamos ver o que nós temos. Então a função y é igual ao log de x na base A. Vamos marcar assim. Quando o y vale menos 1, aqui olha, aqui o x vale 1/5. Então vamos escrever y, substituir por menos 1. Sei logo ao log de x, que é 1/5, na base A, que é o que nós acabamos de descobrir. Então vamos descobrir já. Menos 1 é igual ao log de 5 elevado a menos 1, na base A. Isso quer dizer que A, que é a base, elevado ao expoente, que é o resultado do logaritmo, menos 1 é igual a 5 elevado a menos 1. Expoentes iguais, então A é igual a 5. Já achamos o valor de A. Podemos fazer mais um outro aqui, ó. Quando x vale 5, o y vale 1. Então vamos reescrever do jeito que nós fizemos. O y vale 1, seu logaritmo
de x, 5 na base A. Aqui nós tiramos que a base elevado ao expoente 1 é igual a 5, que também tem expoente 1. Implica que o A é igual a 5, verdade. Tem um outro, ó, 25. O y vale 2. Quando o y vale 2, o logaritmo de x, que é o 25, na base A, nós podemos escrever como 2 igual logaritmo de 5 ao quadrado na base A. Isso quer dizer que A, base, o expoente, quadrado igual a 5 ao quadrado. Expoente iguais, a base são iguais. A igual a 5. Terminou nosso problema. Então, alternativa correta, alternativa D. Certo?